Então, agora abordaremos o tópico 2 da nossa disciplina aí de Química Geral. Então, nessa disciplina falaremos aí sobre a parte atomística, né? Os modelos atômicos, a parte das semelhanças atômicas e, por fim, traremos aí na tabela periódica e nas suas propriedades, raio atômico, potencial de ionização, assim por diante. Então, atualmente não há dúvidas de que toda a matéria seja formada por minúsculas partículas denominadas átomos, né? Então, essa ideia, ela foi proposta em 400 anos antes de Cristo aí por filósofos gregos, né? Leucipo e Demócrito. Já em 1808, baseados aí em fatos experimentais, o cientista John Dalton formulou uma teoria atômica, né, para explicar a constituição da matéria, como ela se formava, né, e se deu o nome aí de teoria atômica de Dalton. Então, essa teoria possibilitaria aí posteriormente a criação do primeiro modelo atômico, a qual seria expressa aí, em termos gerais o seguinte, né, é o modelo que se fala das bolinhas de bilhar, né? Então, a matéria ela é constituída, ele falava, né, que a matéria era constituída de pequenas partículas esféricas, maciças, indivisíveis, né, denominadas átomos. E que um conjunto de átomos com as mesmas massas e tamanhos apresentam as mesmas propriedades e constituem um elemento químico. Sendo esses diferentes, apresentam átomos com massas, tamanhos e propriedades diferentes. E a combinação de átomos de elementos diferentes numa proporção de números inteiros origina aí substâncias diferentes. Então, os átomos não são criados nem destruídos, são simplesmente rearranjados, né? Originados, aí originando novas substâncias. Então, após, né, o Dalton ter apresentado sua teoria atômica em 1808, na qual sugeria que os átomos eram divisíveis, maciços, né, rígidos e esféricos, vários cientistas realizaram aí diversos experimentos que demonstraram aí que os átomos são constituídos por partículas ainda menores, subatômicas. Então, a descoberta dessas partículas subatômicas, né, que é o elétron, foi feita por Thomson, né, em 1897, onde ele conseguiu demonstrar que o átomo não é indivisível, utilizando uma aparelhagem denominada tubo de raios catódicos. E dentro do tubo de vidro havia, além de uma pequena quantidade de gás, dois eletrodos ligados a uma fonte elétrica externa. E quando o circuito era ligado, aparecia um feixe de raios provenientes do cátodo, que é o eletrodo negativo, que se dirigia aí para o anodo, né, que é o eletrodo positivo. Então, esses raios eram desviados na direção do polo positivo de um campo elétrico. Então, com base nesse experimento, Thomson concluiu que os raios eram partículas, corpúsculos, né, menores que os átomos. E os raios apresentavam carga elétrica negativa, e essas partículas foram denominadas elétrons. Então, o tubo da tela da televisão é uma versão complexa de um tubo de raios catódicos. Então, embora já fosse, né, em 1927, uma realidade em laboratório, somente em 1947 os receptores de TV foram produzidos aí em escala industrial para uso doméstico. Então, Thomson ele propôs um novo modelo denominado aí o pudim de passas. Então, ele dizia que o átomo é maciço constituído por um fluido com carga elétrica positiva, no qual estão dispersos os elétrons. Então, como um todo, o átomo seria eletricamente neutro. Então, ali eu tenho o fluido positivo, a carga negativa, né? Onde ele diz aí que o átomo é divisível. Então, em 1886, o físico Goldstein, né, usando uma aparelhagem semelhante aí de Thomson,
observou aí o aparecimento de um feixe luminoso no sentido oposto ao dos elétrons, né? Então ele concluiu que os componentes desse feixe deveriam apresentar aí uma carga positiva, né, que seriam os prótons. E posteriormente, em 1904, Rutherford, ao realizar o mesmo experimento com gás hidrogênio, detectou aí a presença de partículas com carga elétrica positiva ainda menores, as quais ele denominou oficialmente aí como os prótons. Então, a massa de um próton é aproximadamente 1836 vezes maior que a de um elétron. Então, Rutherford, ele fez a experiência aí, né? A experiência dele foi para verificar se os átomos eram maciços. E ele bombardeou uma finíssima lâmina de ouro de aproximadamente aí 10 a menos 3, né? 10 a menos 3 a menos 4 centímetros, com pequenas partículas de carga elétrica positiva, denominadas aí partículas alfas, emitidas aí por um material radioativo. Então aí se observa, né, a lâmina de ouro aí com abertura, o feixe de luz, e o bloco de chumbo aí onde passa esse feixe, né? Então ele fez como observação, né, o experimento dele, que a maior parte das partículas alfa atravessam a lâmina sem sofrer desvio. Então ele concluiu que a maior parte do átomo deve ser vazio, e nesse espaço da eletrosfera devem ser localizados os elétrons. Ele também observou que poucas partículas alfas, uma em 20.000, não atravessam a lâmina e voltavam. Então, com isso, ele concluiu que deve existir no átomo uma pequena região onde está concentrada a sua massa, que seria o seu núcleo. E ele observou também que algumas partículas alfa sofriam aí desvios de trajetória ao atravessar a lâmina. Então, o núcleo do átomo deve ser positivo, que provoca uma repulsão nas partículas alfas positivas. Assim ele concluiu. Então, a comparação do número de partículas alfas que atravessavam a lâmina com o número de partículas alfas que voltavam levou Rutherford a concluir aí que o raio do átomo é 10.000 vezes maior que o raio do núcleo. A partir, então, dessas conclusões, ele propôs um novo modelo atômico, semelhante aí ao sistema solar, né? Onde é ilustrado ali, logo à direita, né? 5 prótons no núcleo e 5 elétrons na eletrosfera. Após isso, né, essas partículas, os nêutrons, eles foram partículas descobertas em 1932 por Chadwick durante experiências com material radioativo. E ele as denominou aí como nêutrons, né? E eles são localizados no núcleo e apresentam massa muito próximas à dos prótons. Mas eles não têm carga elétrica, né? E o modelo mais utilizado até hoje é o de Rutherford, com a inclusão aí dos nêutrons no núcleo. Então, né, no núcleo tem a partícula de nêutrons e prótons com uma massa relativa aí de 1 e uma carga relativa aí de 0 para nêutrons e mais 1 para prótons. E na eletrosfera eu tenho aí elétrons, uma massa relativa aí de 1 sobre 1836, que é mais ou menos aí aproximado de 0, com uma carga relativa de menos 1. Agora falando aí sobre as principais características do átomo, né? Indo para o número atômico. Então, em 1913, ao realizar experiências de bombardeamento de vários elementos químicos com raio-x, Moseley percebeu que o comportamento de cada elemento químico estava relacionado com a quantidade de cargas positivas existentes no seu núcleo. Assim, a carga do núcleo ou seu número de prótons, que é a grandeza que caracteriza cada elemento, sendo aí o seu número denominado número atômico, né? Que indica aí a quantidade de prótons existentes no núcleo de um átomo. Então, o número atômico é igual ao número de prótons.
Então, como os átomos são sistemas eletricamente neutros, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Agora, veremos aí sobre as questões do número de massa. Então, a soma do número de prótons com o número de nêutrons presente de um átomo, né, no núcleo de um átomo, se dá aí o número de massa. Então, o A, que é o número de massa, é igual a P mais N, e como tanto o número de prótons quanto de nêutrons são inteiros, o número de massa sempre será um número inteiro. E o número de massa é, na verdade, o que determina a massa de um átomo, pois os elétrons são partículas com massa desprezível, não tendo aí influência significativa na massa dos átomos. Então vamos ver como exemplo aí, eu tenho cálcio, né, com um número atômico 20, massa igual a 40, e número de prótons aí 20. Então eu quero saber o número de nêutrons. Então A igual a P mais N, onde eu tenho que 40 é igual a 20 mais N, e N sendo igual a 20. Agora, pensando no elemento cloro, o número atômico 17, massa igual a 35, prótons igual a 17, porque prótons é igual a número atômico, que é igual a elétrons. Então, A igual a P mais N, onde eu tenho 35 é igual a 17 mais N, onde eu tenho o número de nêutrons igual a 18. Agora, falando sobre elemento químico, né? O elemento químico ele é o conjunto formado por átomos de mesmo número atômico, e atualmente conhecemos aí um total de 115 elementos químicos, entre naturais e artificiais, com números atômicos variados aí de 1 a 118. A cada elemento químico corresponde um número atômico que o identifica. Então, de acordo com a IUPAC, ao representar um elemento químico, deve-se indicar aí, junto ao seu símbolo, seu número atômico e seu número de massa. Então, o número atômico sempre vai ficar aí abaixo e o número de massa acima. Então, quando você vê na tabela periódica o número que está acima do elemento, é o número de massa, e o número abaixo é o número atômico. Então, vamos ver aí como exemplo, né? O sódio, ele tem um número de massa igual a 23, o número atômico igual a 11, tendo aí um número de nêutrons aí com esses dois elementos, 12 unidades de massa atômica. Então, vamos pensar agora nos íons, né? Os íons são os átomos, então os átomos eles apresentam a capacidade de ganhar ou perder elétrons, formando novos sistemas aí eletricamente carregados, denominados íons. Então, esses íons são a espécie química que apresenta o número de prótons diferentes aí dos números de elétrons, né? São os íons que são carregados tanto positivamente como os negativamente, né? Os positivamente são os cátions e os negativamente são os ânions. Então, os íons positivos ou cátions, né? Então, os cátions, eles formam-se quando um átomo perde um ou mais elétrons, resultando aí num sistema eletricamente positivo, em que o número de prótons é maior que o número de elétrons. Então, aplicando essa definição ao átomo de magnésio, que apresenta Z igual a 12, temos aí, né, que o prótons é igual a 12 cargas positivas mais 12, né, e o elétrons é 12, cargas negativas menos 12, tendo carga total igual a zero. Agora, aí, quando eu perco 2 elétrons, eu tenho uma carga mais 2, então a espécie química mais Mg, né, magnésio, 2 mais é denominada cátion bivalente ou íon bivalente positivamente. Então, agora falando sobre os íons negativos ou os ânions, né? Eles formam-se quando um átomo ganha ou recebe um ou mais elétrons, resultando aí num sistema eletricamente negativo, em que o número de prótons é menor que o número de elétrons.
Então, aplicando essa definição ao átomo de flúor, que apresenta aí número atômico igual a 9, se ele não ganhou aí elétrons, ele está no seu estado natural, eu tenho uma carga total igual a 0. Agora, se ele ganhou um elétron, eu fico com uma carga menos 1. Então, a espécie química flúor menos é denominada ânion monovalente ou íon monovalente negativo. Agora vamos pensar aí nas semelhanças atômicas, né? Começando aí pelos isótopos. Os isótopos, eles são átomos que apresentam o mesmo número atômico, por pertencerem ao mesmo elemento químico, mas com diferentes números de massa. Então, a maioria dos elementos químicos é constituída por uma mistura de isótopos, os quais podem ser encontrados na natureza em proporção praticamente constante. Então, podemos ver a seguir, né, os isótopos naturais de alguns elementos químicos e as proporções nos quais eles são encontrados. Então, vamos pensar aí nos isótopos, né? Então, se ele fosse isóbaro, seria número de massas iguais. Isótopos é número atômico, então são os números que vêm abaixo do elemento. Então, aí do carbono, né? O carbono 12, 13, 14, sendo o isótopo, né? Tendo em abundância o carbono 12, 98,89%, o 13, 1,11%, e o 14, muito pouco, né? Quantidade muito pequena. Agora, pensando aí no oxigênio, eu tenho o oxigênio 16, 17, 18, né, de número de massa, tendo aí uma porcentagem de 99,7% de abundância, o oxigênio 16, com número de massa 16, 0,04% 17, 0,2 aí de 18, né? E também o potássio, né, onde eu tenho aí o potássio 39, 40, 41, sendo 40 altamente, né, radioativos, são isótopos radioativos, tendo em abundância na natureza o 39, com 93,30, o radioativo 0,01 e o 41, 6,7%. Agora, pensando nos isóbaros, né, são aqueles que apresentam aí diferentes números atômicos, mas o mesmo número de massa, né? São os números que vêm acima aí do nosso elemento, né? Então, os isóbaros, eles pertencem, portanto, a elementos químicos diferentes, né? Então, tenho aí, né, por exemplo, o cálcio e o argônio, tendo o mesmo número de massa, né? Então, eles são isóbaros, mas com elementos químicos totalmente diferentes. Então, qual que é a diferença entre isóbaros e isótopos? Isótopos, eles têm, né, o mesmo número atômico, né, com diferentes números de massa. E eles, normalmente, nos isótopos, eles são o mesmo elemento, né, somente com um número de massa, número atômico igual, e os isóbaros, eles são elementos diferentes com o mesmo número de massa. Agora, falando sobre os isótopos, né, são os átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons, mas com diferentes números atômicos e de massa. Então, por exemplo, tenho aí o nitrogênio e o cálcio, né, onde ele tem o mesmo número aí, né, de nêutrons, mas diferentes números de massa e números atômicos, né? Então, eu faço aquela fórmula A igual a Z mais N. Tanto um quanto o outro vai dar 7 nêutrons, mas com números atômicos e de massa diferentes. Agora, pensando aí nos isoeletrônicos, né? São os átomos e íons que apresentam aí a mesma quantidade de elétrons, né? Então, aí o sódio mais, o oxigênio 2 menos, e o neônio, eu tenho o mesmo número de elétrons, sendo 10, né? Então, eu tenho A igual a Z mais N, né? Onde eu tenho aí o A sendo 23, menos o N, que é 12, né?
Então, eu vou ter aí o meu número, né, de elétrons iguais, tanto para um quanto para outro. Agora, né, voltando aos modelos atômicos, vamos falar aí sobre o modelo atômico de Bohr, né? Então, o modelo de Rutherford, né, proposto em 1911, apesar de esclarecer aí satisfatoriamente os resultados da experiência sobre a dispersão de partículas alfa, ele possuía aí algumas deficiências, como, por exemplo, não explicar os espectros atômicos, né? Então, em 1913, Niels Bohr propôs um outro elemento mais completo que era suficiente para explicar aí o espectro de linhas. Então, em seu modelo, Bohr incluiu uma série de postulados, né, que é uma afirmação aceita como verdadeira sem demonstração, né, onde ele falava ali que os elétrons nos átomos movimentam-se ao redor do núcleo em trajetórias circulares, chamadas aí de camadas ou níveis. E a camada ou nível mais próxima do núcleo é designada aí pela letra K, e a segunda pela letra L, a terceira por M, e assim sucessivamente. Então, cada um desses níveis, eles têm um valor determinado de energia. E não é permitido a um elétron permanecer entre esses dois níveis. Então, um elétron ele pode passar de um nível para o outro de maior energia, desde que ele absorva aí a energia externa, né? Então, quando isso acontece, dizemos que o elétron foi excitado e que ocorreu aí uma transição eletrônica, né? Desse elétron. Houve uma excitação e ele foi para o estado mais excitado, o estado com maior energia. Então, o retorno, né, do elétron ao nível inicial, ele é acompanhado pela liberação de energia na forma de ondas eletromagnéticas, né? Então, por exemplo, como luz visível ou ultravioleta. Então, ali, né, temos na figura A, né, a transição eletrônica dele, onde ele absorve a energia quando excita o elétron, e na B, né, onde vemos aí, né, a liberação da energia no retorno ao estado fundamental. Então, a situação aí em que os elétrons de um átomo estão com a menor energia possível, né, é denominado estado fundamental de energia deste átomo. Então, utilizando, né, o modelo de Bohr, podem-se explicar os espectros atômicos, né? Primeiramente, então, os elétrons são excitados na lâmpada de gás e, em seguida, ao retornarem aos níveis de menor energia, liberam aí energia na forma de luz. E como a cor da luz emitida depende aí da diferença de energia entre os níveis envolvidos na transição, e como essa diferença varia de um elemento para elemento, a luz representará aí cor característica para cada elemento químico, né? E esse modelo atômico de Rutherford, modificado aí por Bohr, é também conhecido como o modelo Rutherford-Bohr. Então aí vemos, né, o retorno do elétron excitado, né, para as camadas de energia, camada KLMM, e a representação também dos níveis de energia, né? Vindo aí de uma frequência, ela aumenta, né? De primeiro nível para o quarto. Então, agora veremos aí o modelo de subníveis de energia, né? Então, esses subníveis de energia, né? Uma vez que nas décadas de 20 e 30, a análise de espectros se mostrava uma das melhores maneiras de investigar a eletrosfera, muitos cientistas centraram seus esforços nesse campo. E com a construção de aparelhos mais avançados para obter os espectros. Então, foi possível perceber que eles apresentam uma estrutura fina, ou seja, algumas das linhas são compostas por duas ou mais linhas muito próximas. Então, a estrutura fina dos espectros foi explicada quando os cientistas propuseram que os níveis de energia são formados por subdivisões aí chamadas de subníveis, né?
essas sendo designadas por S, P, D, F, G, H. Então, a camada K ela é formada pelo subnível S, a L pelo SP, a M é formada pelo SP e D, e a N é formada aí por SP, D e F, e assim por diante. Então, em torno do núcleo, né, do átomo, temos a região denominada de eletrosfera, que é dividida em 7 partes, né, de camadas eletrônicas ou níveis de energia, né, tendo aí do núcleo para fora essas camadas sendo representadas aí por K, L, M, N, O, P e Q. E em cada camada poderemos aí encontrar um nível máximo de elétrons, que são na K eu só posso ter 2 elétrons, na L8, na M18, na N32, na O32, na P18 e na Q8. Então, os elétrons de um átomo eles são colocados inicialmente nas camadas mais próximas do núcleo. Então, temos como, por exemplo, o átomo de sódio, que possui 11 elétrons, assim distribuídos, como sendo K igual a 2, L igual a 8 e M igual a 1. E o átomo de bromo possui também 35 elétrons, assim distribuídos por K igual a 2, L igual a 8, M igual a 18 e N igual a 7. Então, é verificado que a última camada de um átomo não pode ter mais de 8 elétrons, e quando isto ocorrer, devemos colocar na mesma camada 8 ou 18 elétrons, e o restante na camada seguinte. Então, por exemplo, eu tenho lá o átomo de cálcio com 20 elétrons, inicialmente assim distribuídos como K igual a 2, L igual a 8 e M igual a 10. Então, como na última camada temos 10 elétrons, devemos colocar 8 elétrons e 2 elétrons irão para a camada N. Então, com as pesquisas aí sobre o átomo, né, Sommerfeld, ele chegou à conclusão que os átomos, que os elétrons, né, de um mesmo nível não são igualmente distanciados do núcleo, porque as trajetórias, além de circulares, como propunha Bohr, também podem ser elípticas, né? Então, esses subgrupos de elétrons estão em regiões chamadas de subníveis e podem ser de até 4 tipos, né? Sendo S, P, D e F, né? Então, os subníveis em cada nível são eletricamente crescentes. Então, a criação aí de uma representação gráfica para os subníveis facilitou aí a visualização da sua ordem crescente de energia, né? Então, essa representação é conhecida aí como diagrama de Linus-Pauling, onde eu tenho aí, né, toda a representação como eu faço, né, a representação dos meus elétrons, de acordo com o número atômico, né? Então, como eu faço a minha distribuição eletrônica, né? Então, o átomo de cálcio possui um número atômico aí de 20. Então, sua distribuição eletrônica nos subníveis será 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s2, né, neste caso. E já para o átomo aí de cobalto, né, pensando no átomo de cobalto, ele tem um número atômico igual a 27. Então, sua distribuição, né, nos subníveis aí, por exemplo, será 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d7, né? Até eu formar aí 27, né? Ter 27 na sua distribuição, né, eletrônica, de acordo com o seu número, de acordo aí com o seu número, né, atômico, né? Então, ó, pensando ali, eu tenho um S2, né? Vamos fazer até o 7, essa representação aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó, um S2, 2S2, 2P6. Tem aqui um S2, 2S2,
2p6 para esse caso. Daí, eu tenho ali 3s2, 3p6, 3d10. 3s2, 3p6, 3d10. Eu tenho 4s2, 4p6, 4d10 e 4f14. Correto? E daí eu vou ter ali no 5 a mesma coisa, né? 5s2, 5p6, 5d10 e 5f14. Já no 6 eu vou ter até o 10, 6s2, 6p6, 6d10 e 7s2 e 7p6. Nesse caso. Então, eu sempre vou seguir essa cronológica aqui, né? Então, por exemplo, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, daí 3p6, 4s2. Daí eu parto daqui para vir para cá. Então, sempre vai ser essa cronológica aí para eu fazer a minha distribuição eletrônica usando o Linus Pauling, né? Então, a distribuição eletrônica dos íons, né? Para os cátions, devemos distribuir os elétrons como se fossem eles nêutrons, né? E em seguida, da última camada, retiro os elétrons perdidos. Então, eu tenho aqui ferro 2+, né? Então, eu faço 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, né? Então, aqui eu tenho que tirar aí, né, 2 elétrons da minha última camada de energia. Então, eu tirando a minha última camada é a 4. Então, quem eu elimino daqui é essa, para esse ferro aí, esse cátion, né, um ferro eletricamente positivo 2+. Já quando eu tenho um ânion, né, onde ele está aí eletricamente negativo, né, eu tenho aí, né, a mesma situação da distribuição eletrônica, onde eu tiro 2 elétrons da última camada de valência. Então, agora pensando aí na tabela periódica, né, então por que tem esse formato em comum? Quais os elementos aí estão organizados na tabela periódica? Quais as famílias, os seus períodos? Então, vamos começar aí, né? Eu tenho 18 colunas, então 18 famílias, né? Sendo aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aí, né, separadas aí por 7 períodos, né? 7 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elas são separadas aí por metais, né? Os não metais, os semimetais ou metalóides, os gases nobres, né? Gases nobres, não metais, os semimetais, né? E os metais. Então, os metais, né, na CATP, exceto o Hg, eles são brilhantes, bons condutores térmicos e elétricos, então eles têm alta aí condutividade, né? Então, eles têm alta condutividade. Eles são dúcteis, né? E tendem a perder elétrons nas transformações químicas. Os não metais, eles são não maleáveis, né? Não são bons condutores, então tem baixa condutividade, né? Elétrica. E tendem aí a ganhar elétrons nas reações químicas de acordo aí com a regra do octeto, né? Porque eles estão mais próximos aí de chegar a 8 elétrons, então eles tendem a receber elétrons. Então, os semimetais, eles possuem propriedades intermediárias entre os metais e não metais. E agora falaremos aí sobre os períodos, né? Então, esses elementos são elementos do mesmo período, eles apresentam aí o mesmo número de níveis energéticos ao redor do núcleo, né? Então, a figura aí representa um átomo de qual elemento químico, né?
Então, conseguimos verificar aí pela quantidade, né, de elétrons na sua camada. Então, agora falando aí sobre as famílias ou grupos, são elementos de uma mesma família, apresentam propriedades semelhantes, né? Então, eles têm uma tendência à reação com água e tem uma tendência a ganhar, né, a sofrer redução ou a perder aí sofrendo oxidação eletrônica, né? E tem uma baixa reatividade, né? Agora falando sobre os metais alcalinos, né? Eles fazem parte aí da família 1A da tabela periódica, reagem, tem um bom potencial de reação com água, né? E tende a perder um elétron na formação de ligações químicas, né? Então, eles vão participar aí das ligações, né? Normalmente eles participam das ligações iônicas, né? Participam das ligações iônicas, onde eu tenho um metal mais um ametal, né? Exceto, por exemplo, o hidrogênio, que participa aí das ligações covalentes, né? E ele sempre tem tendência a perder elétrons. Por quê? Porque ele só tem um elétron na sua última camada de valência. Então, por exemplo, se eu pego ele numa ligação com flúor, o flúor tem 7 elétrons na camada de valência. Então, ele tem mais uma eletronegatividade muito maior, tem mais facilidade em roubar esse elétron para ele, para que ele se estabilize e fique com 8 elétrons na sua camada de valência. Então, agora falando sobre os metais alcalinos terrosos, né, são os grupos, o segundo grupo, né, a família 2A da tabela periódica. Então, ele reage também com água, um bom condutor, tende a perder aí 2 elétrons na formação de ligações químicas, então eles vão participar aí de ligações iônicas e ligações metálicas, né, basicamente. E ele sempre vai ter aí 2 elétrons na sua última camada de valência, né? Então, ele tende aí uma facilidade em perder elétrons para os ametais, né? Pela sua baixa eletronegatividade. Então, agora falando sobre a família dos calcogênios, né? Que é a família do oxigênio. Muito falado aí como os 7 porquinhos, né? Pensando em cursinho na época que você tinha que decorar, né, essas etapas aí da tabela periódica, lembrando que hoje a gente não precisa mais decorar, a gente tem acesso aí à tabela, e o importante é você entender como funciona a tabela periódica, saber quais são as famílias, e não, sim, quais são os elementos, né? Então, é o grupo 16 da tabela periódica, né? Então, ele tende, né? Então, é o grupo 16 sendo a família aí, né? 4, 5, 6 a 6A, né? Sendo a família 6A da tabela periódica. Ele tende a ganhar elétrons, ele é um ametal, né? Tende a ganhar elétrons nas formações de ligações químicas, que podem ser formações iônicas, né? E ligações covalentes, né? Covalentes quando há compartilhamento aí dos elétrons. Falando aí dos halogênios, né? Que é 7A, forte, clube brasileiro indiscutivelmente atlético. Pensando no cursinho novamente, eu tenho aí, né, a família 7A, onde contém os elementos com maior tendência a ganhar elétrons, maior eletronegatividade. Então, eles vão participar aí de ligações iônicas, né, e ligações covalentes entre eles. Então, ligações iônicas, a metal com metal, ligações covalentes, a metal mais a metal. Então, pensando aí nos gases nobres agora, eles são estáveis, então família 8A, eles têm 8 elétrons aí na sua camada de valência, né? Então, eles estão obedecendo aí a regra do quinteto, então estão estáveis, né? Todos os elementos da tabela periódica tendem e objetivam chegar aí, né, a um gás nobre, chegar na sua estabilidade eletrônica. E eles têm baixa reatividade, né? Então, pensando nas propriedades periódicas, né?
Essas propriedades se repetem com certa periodicidade dentro da tabela periódica. Vamos falar aqui, então, sobre raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade e eletropositividade. Então, começando aí, né, pelo raio atômico, é a medida da metade da distância entre dois núcleos de átomos de um mesmo elemento químico, né? Então, aqui eu tenho, né, um elemento, dois elementos, sendo a metade aí, né, sendo dois R's, né? A gente pode pensar isso em dois R's, ou, por exemplo, 2D sobre 2, né? Então, a variação do raio atômico, né, em uma família, ela se dá, o raio aumenta de cima para baixo, conforme aumenta o número atômico e, portanto, o número de níveis de energia do átomo no estado fundamental. Em um período, o raio aumenta da direita para a esquerda, conforme diminui aí o número atômico. Com isso, diminui a atração do núcleo pelos elétrons do último nível de energia. Então, eu aumento aí o número do raio atômico, né? Daqui para cá. Então, o maior raio atômico que eu tenho, né? Pensando em tabela periódica, seria o frâncio. Os raios atômicos de íons, né? Pensando aí no cátion, né? Onde eu tenho, né? Vamos pensar Ca2+, eu tenho um cátion aqui. É sempre maior que o raio do respectivo cátion. Então, por exemplo, ele é maior do que o raio do Ca. Os ânions, o raio atômico é sempre menor que o raio do respectivo ânion. Então, vamos pensar aí, flúor menos, ele é menor aí, nesse caso é maior, do que o flúor. Então, pensando aí na energia de ionização, né? A energia necessária para remover um elétron de um átomo ou íon isolado, né? Então, precisa de muito mais energia, né? Então, essa variação da energia de ionização, ela vai se dar aí, né? Da esquerda para a direita e de baixo para cima, né? Então, maior aí, né, é o hélio, no caso. Então, quanto maior o raio atômico, menor a energia de ionização. Então, por exemplo, o frâncio. O frâncio tem maior, ele tem um alto raio atômico, mas ele tem uma baixa energia de ionização. Então, quanto menor o raio atômico, maior aí a energia de ionização. Então, a energia de ionização em íons, né, pensando aí para cada um deles, aí tem os valores, né, de energia. E agora falando aí sobre a eletronegatividade, né, que é a tendência que um átomo tem, né, possui de atrair elétrons para perto dele mesmo. Então, quando ele se encontra ligado a outros elementos químicos, numa substância composta, né, formada aí por mais de um elemento químico. Então, pensando na família, quanto menor o raio atômico, mais fortemente o núcleo do átomo irá atrair o elétron, né, aumentando a eletronegatividade. Então, dessa forma, aumenta de baixo para cima. E no período da esquerda para a direita, né? Então, a família, por isso que a família 7A, ela é altamente eletronegativa, né? Então, agora pensando na eletropositividade, né, ela é a capacidade que um átomo possui de se afastar seus elétrons mais externos. Então, em comparação a outro átomo, na formação de uma substância composta, nesse caso. Então, a variação da eletropositividade, então, é quanto maior o raio atômico, menor será a atração do seu núcleo pelos elétrons do nível de energia mais externo. Então, portanto, maior será a sua eletropositividade. Então, quanto maior aqui o raio atômico, maior sua eletropositividade. Então, aqui eu tenho o frâncio também, tá, como maior eletropositivo. Então, vamos verificar aqui, né, uns exercícios. Indique o número de prótons, nêutrons e elétrons presentes em cada
elemento aqui presente. Então, vamos lembrar que A igual a Z mais N, né? Z igual a P, que é igual a E. Então, o número de massa, aqui nesse caso, é 12 no primeiro, igual ao número atômico 6 mais N, né? Então, nesse caso, 12 menos 6, 6. 6 é igual ao número de nêutrons. Para esse primeiro caso aqui, eu tenho nêutrons igual a 6, massa igual a 12, número atômico igual ao número de elétrons, que é o número de prótons, que é igual a 6. Então, fica esses dois para vocês fazerem. E agora o próximo, né? Os átomos M e N são isóbaros, então o isóbaros ele tem o mesmo número de massa e apresenta as seguintes características. Então, ele pede para a gente determinar os números atômicos, os números de massa aí de cada elemento, né? Então, eu sei que o quê? O número de massa, quando ele é isóbaro, ele tem o mesmo número de massa. Então, eu posso colocar aqui que 5x é igual a 4x mais 8, certo? Porque eles são iguais aqui, né? Em cima. Então, o que eu faço? 5x menos 4x igual a 8. 5, né? 5x menos 4x, eu tenho x. Então, o meu x é igual a 8, né? Então, eu vou ter aqui para ele igual 5 vezes 8, né? Eu vou ter aí 40, né? E aqui eu vou ter para n 4 vezes 8, 32 mais 8, 40 também, porque eles são isóbaros, então vai ser o mesmo. E eu sei que o valor de x é 8, então eu sei que 10 mais 8 é 18, e 11 mais 8 é 19. Então, os seus números de massa são 40 e os seus números atômicos 18 e 19. Aqui ele pede para fazer a distribuição eletrônica aí dos subníveis de energia. Eu vou fazer para o oxigênio primeiro, vocês fazem o restante. Então, tem 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14. Então, eu tenho aqui, né, o 5s2, 5p6, 5d10, né? E 5f14, né? Então, eu vou fazer só para o primeiro, né? Então, eu tenho aqui 1s2, 2s2, 2p6, então eu vou fazer 1s2, 2s2, né? E 2p para até formar 8 seria 4, né? Então, essa seria a minha distribuição eletrônica para este. Então, eu vou fazer para cada um deles, né? Então, eu deixo para vocês estarem fazendo os outros dois. Então, aqui o titânio é um metal, né? Utilizado na fabricação de motores de avião e de pinos para prótese. Então, quantos elétrons há no último nível de configuração eletrônica desse metal, né? Então, Z é igual a 22. Então, vou ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Então, nesse caso, em vez de ter aqui o D10, eu vou ter o 4s2, onde eu tenho 10, 20, e o meu 3DO. Tem, então, 4, 10, 20, como ele é 22, 3D2. Então, na minha última camada de valência, eu tenho 2 elétrons. Letra E. Então, aqui ele me pergunta a configuração eletrônica do cátion 2+, né? Tendo Z igual a 20. Então, se ele tem 2+, então, basicamente, o número atômico dele vai virar 18. Né? Então, aqui eu vejo 10, 16. Aqui não dá. 10, 16, 20. Não é. 10, 16. Também não é. Vou ter, na realidade, 10, 16, 18. Seria a letra C, né? A resposta, com 18 elétrons de número atômico, porque ele é um cátion.
Então, para essa aula foi usada essas referências, né? A Química Geral Fundamentos, da Pearson, Pretz e Hall, né? Do Daltamir Maia, e a Química Geral, o e-book da Unifaciar, do professor Julian Pinheiro. Agradeço a atenção de todos e nos vemos no próximo tópico.